Ei, gente, boa tarde pra você. Estamos chegando pra esquentar muito o jogo da seleção brasileira. Joga hoje à noite contra a Bolívia e, claro, o clássico de quinta-feira. Famoso depois de amanhã é Cruzeiro e Atlético no Mineirão, que inclusive deve estar lotado, possivelmente com recorde de público. Sampaoli e Leonardo Jardim estão preparando o time deles. No Cruzeiro eu te pergunto, quem será que vai jogar no ataque? Caio Jorge pode não estar 100%, foi cortado da seleção. Ou o Gabigol, que está doidinho para brilhar no clássico. No anúncio da escalação, o nome dele é sempre um dos mais aplaudidos. Mesmo na reserva, Gabigol segue com prestígio entre os cruzeirenses. É bom demais, né? Ele vai dar um presente espetacular pra gente. Gabigol! A torcida não deixou o aniversário dele passar em branco. Gabigol completou 29 anos em 31 de agosto, dia da vitória sobre o São Paulo. Sou um cara totalmente realizado. É claro que eu quero muito mais, trabalho muito para isso. Tenho tido muito carinho aqui, um carinho inexplicável, que eu não esperava acontecer isso. A torcida abraçou o atacante desde a chegada dele. A apresentação, com mais de 43 mil pessoas, foi uma das maiores da história do futebol brasileiro. Em 9 meses de Cruzeiro, o artilheiro ainda não conseguiu ser o protagonista que ele e a torcida imaginavam. Trabalhar bastante e você que uma hora vai chegar. E pode chegar exatamente na partida mais importante do ano até aqui. Com a lesão muscular de Caio Jorge, Gabigol pode aparecer entre os titulares no clássico e mostrar mais uma vez que gosta de jogos decisivos. É para esses jogos grandes, finais, campeonato foda. É para esses jogos que a gente tá aqui, pô. Em 2019, os 2 gols que deram o título da Libertadores ao Flamengo alimentaram uma mística. Predestinado! Uma tatuagem que ele carrega no peito e que os números estão aí para provar. Ele tem 16 títulos em 12 anos de carreira profissional. Marcou 17 gols nas 16 finais que disputou. Uma delas no ano passado, contra o Atlético. E com um cenário parecido. Depois de amargar a reserva, ele ganhou oportunidades na decisão da Copa do Brasil e fez 2 gols no Maracanã. Sabe de quem? Gabigol! Decisão! O cara é predestinado! Papai do céu tem algo especial comigo e sempre acontece as coisas assim. Nos diferentes clássicos que disputou, marcou 34 gols. No principal duelo de Minas Gerais, pelo Campeonato Mineiro, foi expulso com 27 minutos. Na partida de ida pela Copa do Brasil, ele jogou 12 minutos na Arena do Atlético. Teve uma boa chance, mas não conseguiu finalizar. O clássico de quinta pode dar mais uma prova de que Gabigol é mesmo predestinado. Talvez vocês tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela. E aí, o que você acha? Vai Gabigol ou vai Caio Jorge? No Atlético Sampaoli também tem as suas dúvidas. Vamos girar a reportagem para saber do K. Rafaela Potter tá na toca da Raposa. Tem algum prazo, Rafa, para recuperação do Caio Jorge? Novidades por aí? Boa tarde. É o que todo mundo quer saber, né, Maurício? Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. Olha, o Cruzeiro nessa semana não vai divulgar informações do treino, inclusive teve treino hoje às 10 horas da manhã, muito menos do departamento médico. Mas tem uns 20 minutinhos que a nossa equipe viu aqui na Toca da Raposa 2, o Caio Jorge deixando o centro de treinamento. Parecia tudo bem com ele, viu? Fez o tratamento intensivo e o que a gente pode dizer do Caio é que se trabalha com otimismo para ter o jogador na quinta-feira. Única informação por enquanto. Outro jogador muito importante que o Cruzeiro está trabalhando para
trazê-lo para quinta-feira é o Fabrício Bruno, porque hoje o Fabrício Bruno deve ser titular com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti no jogo contra a Bolívia, e toda uma logística está sendo preparada para ter o Fabrício quanto antes. Ele deve, depois do jogo com a seleção brasileira, já ir num voo fretado para o Rio de Janeiro, e outro voo fretado pelo Cruzeiro deve buscar o Fabrício Bruno, que chega aqui em Belo Horizonte umas 36 horas antes da partida contra o Atlético. E de técnico argentino para o italiano. E o Ancelotti, que está na listinha do Hugão, falou sobre a lesão do Caio Jorge, né? O jogador do Cruzeiro se destacou, é artilheiro, foi para a seleção, jogou um cadiquinho e já machucou. Fala, Ancelotti. No mudou, sinto muito as lesões, obviamente, sentimos muito la de Caio Jorge, ahora pode ele recuperar pronto, pero no cambió nuestra idea. Como he dicho, conocido nuevos jugadores, sus características, hemos trabajado con Gianluca, me gustó de él, de su carácter. Inclusive, na rua, depois do meu comentário aqui, muitos torcedores cruzeirenses concordaram comigo que a seleção brasileira geralmente convoca jogadores do Cruzeiro nesses momentos assim. Tem um jogo decisivo ali na frente, tem alguma coisa importante para se resolver, convoca os jogadores do Cruzeiro. Aí tem uma Copa América, uma Copa do Mundo, não são lembrados. E olha que em bons momentos. Eles não vinham com desempenho para convocação nos últimos anos. Eu tenho histórico para falar de Everton Ribeiro, tenho histórico para falar de Ricardo Goulart, tenho histórico para falar de Fábio. O Fábio eu concordo, mas... Vários jogadores. O Everton Ribeiro em 2013 não fez uma campanha para 2014 estar no elenco da seleção brasileira? Ah, mas eles foram convocados. Era o melhor jogador do Brasil naquela situação. Eu acho ele foi convocado quando esteve recentemente no Flamengo. E naquela situação... ele estava voando ainda mais. E naquela situação só foi convocado em momentos que desfalcou o Cruzeiro em momentos cruciais. Tenho provas disso. Eu acho que você tem razão no seu argumento do passado. Mas eu acho que o Ancelotti não está caindo nessa, não. Eu acho que ele convocou porque o Caio Jorge está muito bem aqui, o Fabrício Bruno está muito bem também. E ele não vai cair nessa, porque outros treinadores eu acho que pode, chama esses dois aqui para prejudicar o Atlético, prejudicar o Cruzeiro. Mas que ninguém fala isso com o Ancelotti, não. Ainda assim faltou um planejamento, porque podia ter pensado assim, dá para experimentar esses jogadores num outro momento que tem um jogo decisivo para eles ali. Principalmente porque hoje o jogo é na altitude e o Fabrício Bruno está escalado para jogar 48 horas antes de enfrentar o Atlético numa quarta de final. Mas se perguntar para os jogadores, eles estão felizes demais que foram convocados. Mas isso o jogador vai sempre querer. Agora, o planejamento é responsável de quem está gerindo. E nisso a CBF geriu muito mal e prejudicou o Cruzeiro. O mais errado não é a convocação, mas sim o dia do jogo. Correto. Né? Se a seleção, é só mudar o dia de jogo. Tem um Cruzeiro e Atlético. Concordo. Depois, 24 horas depois do jogo, tem 648. Se é data FIFA, a FIFA é mais poderosa que a CBF, então a CBF coloca a viola no saco e faz isso aí. Não é dia 11 o jogo. Não é a primeira fase de Copa do Brasil, são quartas de final. Exato. Eu lembro de um Galo e Palmeiras 2009, tiraram o Tardelli do jogo com o Galo e Palmeiras brigando na parte de cima. A bola caiu para quem cobrar o pênalti? Renan Oliveira. Nessa hora eu falei, tiraram o Tardelli da cobrança de pênalti. Então o torcedor fica indignado, mas é isso que o Toledo falou. É um erro de planejamento que a CBF tem dificuldade de fazer só uma coisa, Léo. Futebol. Não tinha que ter jogo. Não tinha que ter jogo de nenhum desses times essa semana. Mas... Espera a seleção voltar, o cara descansar e aí joga. Exato. Antes da nossa tramela, nós vamos mostrar que o Toledinho ontem fez um comentário que levantou uma polêmica dos coleguinhas da bancada democrática a respeito de um jogador da seleção boliviana que é destaque. Presta atenção. E isso está nas manchetes, Toledinho. Confere aqui, Miguelito pode ser o principal trunfo da Bolívia contra a seleção brasileira pelas eliminatórias. Outro jornal, o jogador da Série B do Brasileirão, é a principal aposta da Bolívia para tentar derrotar o Brasil. Você tinha toda a razão, Toledinho. Ô, Leopoldo, eu não falo aqui palavras ao vento, não, Leopoldo, né? O Miguelito é a maior preocupação do Ancelotti hoje. Todo o esquema está sendo montado para segurar essa fera de quem que é do América. Então hoje a gente conversa, eu tenho que conversar somente com o Gão. Por quê? Porque tem jogadores na seleção, meu povo. O América tem jogador na seleção agora, esse coitado aqui. Vou dar papo para ele, que conversa que ele sabe de seleção, se ele não está envolvido no assunto. Nos últimos anos o Galo vem fornecer, não só para a seleção brasileira, Alonso, Alan Franco,
né, entre outros jogadores aí, mas no Galo aqui, hoje o Lianco estaria convocado se não tivesse machucado, mas Para, faz isso não. Estaria convocado. E o Arana nos últimos anos não foi para a Copa do Mundo por causa disso, mas sobre o Miguelito, meu amigo, torce para ele não se destacar, porque todo mundo que está emprestado lá e se destaca um pouquinho, vai embora. Miguelito, não mostra muito futebol hoje mesmo não, fica quieto aí. Fael citou o Lianco, ele já está treinando, já do Ancelotti, mas o Gão tá bravo com essa história, né? Caio Jorge está fora. Não oficialmente ainda, né, do Clássico. Tá fora da seleção mesmo. Da seleção brasileira, sim. Isso, do tá Clássico, fora da oficialmente, seleção. não. Mas o Fabrício Bruno tá dentro. Ele é titular absoluto no time celeste. Desde o retorno ao clube em janeiro, já entrou em campo em 38 partidas. Ao lado do Cássio, o Fabrício Bruno é o atleta do Cruzeiro com mais minutos jogados este ano. Até por isso, a diretoria celeste renovou o contrato do zagueiro até dezembro de 2030. A seleção brasileira também abriu os olhos para o Fabrício e ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. No jogo contra o Chile, ele ficou na reserva, mas para hoje à noite a tendência é de que seja titular contra a Bolívia fora de casa. A ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim. E também alguns jogadores. Para entender melhor a importância do Fabrício para o time celeste, depois da partida de hoje do Brasil, a delegação volta para o Rio de Janeiro. Lá já vai ter um avião do Pedro Lourenço esperando pelo jogador para vir direto para Belo Horizonte e ele começar a recuperação para o clássico desta quinta-feira pela Copa do Brasil. E por falar neste confronto, foi dele o primeiro gol na ida na Arena. Esse golaço de fora da área. Acho que é um gol importante, que nos dá uma vitória importante fora de casa, mas tem muita água para passar debaixo da ponte ainda no segundo jogo de volta. Pelo visto, o Fabrício tá com moral na seleção brasileira e no Cruzeiro. E voltar ao clube, uma classificação diante do maior rival, consolida ainda mais o bom momento do jogador. Tá aí o Fabrício Bruno, tá escaladinho, não tá? Né? Daqui a pouco vocês vão fazer esse comentário, mas de toda forma, Gão, é perigoso, né? Léo, é o seguinte, eu entendo a visão do Fael, entendo a visão do Toledo sobre a vontade do jogador, sobre mudança de data, mas quem entende o sentimento do cruzeirense, vocês me desculpem, é o cruzeirense. E é esse o sentimento que eu me manifesto aqui. Tá ótimo o Fabrício Bruno ser convocado, mostrar seus serviços, se apresentar à seleção brasileira, o Caio Jorge, ok. Mas há sim um erro de gestão da CBF nessa condição, isso eu concordo com o Toledo sem dúvida nenhuma, mas não tem como gostar da seleção brasileira sabendo que o nosso principal zagueiro vai atuar na altitude contra a Bolívia 48 horas antes de uma quartas de final e com o Caio Jorge voltando para se recuperar de uma lesão muscular para enfrentar uma quarta de final ali. Se eu não ficar indignado com isso, Leopoldo Siqueira, eu não tenho meu sentimento de cruzeirense. Tens todo o direito. Entendeu? Então, eu entendo a visão de vocês, entendo a argumentação de vocês, mas como cruzeirense, o meu sentimento é exatamente esse. Eu prefiro o meu jogador inteiro para disputar essa final do que se apresentar na seleção brasileira. Para quem está no estádio e não pegou o debate anterior, é porque eu só falei que... Eu não falei que eu não entendo o seu sentimento. É claro que você quer ter seu time mais forte. Eu estou falando que eu entendo que nesse momento com o Ancelotti não é uma armação da CBF, porque ninguém lá teria coragem de chegar num técnico que tem a moral que ele tem e falar, convoca o Fabrício Bruno e Caio Jorge para prejudicar o Cruzeiro. Ele quis convocar porque eles estão bem. Prejudicou o Cruzeiro? Prejudicou, é um sentimento justo seu. Mas eu não acho que foi premeditado. Essa foi a minha colocação. O Fael vai comentar. Eu não digo que a CBF armou. Eu digo que ela tinha que ter um entendimento do seguinte. Há um jogo de quartas de final, ela não ia mudar a data, acho que é utopia pensar que ela ia mudar a data. Então chamava o Ancelotti e falava, você quer testar? Testa em um outro momento, porque agora não dá, porque os caras têm um jogo importante no meio da semana. Mas acho que ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Não aceita, não. Não vai ter muito... E ele tá lá para não aceitar mesmo, senão bota qualquer um. Ele liberou o Gerson porque o Gerson quis ir para a Rússia, então... Não, faltam 9 meses para a convocação dele. Caio Jorge e Fabrício Bruno ia falar, não, daqui a 2 meses, aí daqui a 2 meses o Caio Jorge e Fabrício Bruno de repente tem uma queda de rendimento, não consegue. Eles querem. O Gão,
Várias vezes eu me senti prejudicado por convocação, falei do mesmo sentimento aqui no programa, da sensação de que estão convocando o Galo e está prejudicando porque volta lesionado, etc. Principalmente porque o clube não vai poupar jogador para a seleção. Chega na seleção, precisa descansar, joga, volta lesionado, como aconteceu com o Caio Jorge. Mas calendário hoje é um problema mundial. Jogador na Europa dos grandes clubes hoje tem Mundial, aí vem Copa do Mundo, vem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem aquelas competições de seleções também que acontecem lá na Europa. O futebol hoje, os dirigentes não estão nem aí com descanso. Eles querem estourar jogador temporada após temporada. Posso até concordar com o seu argumento técnico, mas como sentimento, a seleção brasileira para mim é só um entretenimento e o meu amor é o Cruzeiro Esporte Clube. Respeita o sentimento do cara, então, velho. nesse caso, prefiro o Cruzeiro respeita. forte. O Fabrício Bruno e o Caio Jorge agora vão obedecer seu sentimento, vão começar a jogar mal para não serem convocados. Tudo bem você fazer esse contra-argumento, mas eu quero o Cruzeiro forte e a seleção brasileira para mim é só Respeita o sentimento do cara, velho. Fica bravo, daqui a pouco. E entre as mais de quase 8 mil pessoas aqui no nosso chat ao vivo no YouTube, obrigado.